Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio do Pode Mais Saúde. Eu sou Natália Pestana, interna de medicina e proprietária da Pestana Clínica Integrativa. E hoje viemos falar de um assunto que está em alta justamente no meio famoso, que é o Ozempic ou Mounjaro. E temos uma novidade na clínica que no final eu contarei para vocês. E para o assunto de hoje temos a Ju, que é a nossa Nutri, mais uma vez conosco, e também a doutora Vitória, que é a nossa médica, que também já é a segunda vez aqui conosco. Então eu vou pular a parte das apresentações, que elas vocês já conhecem. Meninas, bem-vindas, muito obrigada Obrigada. por terem vindo. Vamos lá, vamos falar do bendito Monjaro, que está sendo muito procurado. Gente, como que é esse bendito Monjaro? O pessoal está procurando para emagrecer. Vamos lá, então. Monjaro, né? Aí um primo novo do Ozempic, né? Vamos dizer assim. Então a gente já tinha o Ozempic aí no mercado, né? Com uma ação aí bem promissora na perda de peso, atuando bastante em relação ao metabolismo da glicose, insulina, enfim, bem, né? Falando assim bem brevemente. São medicações que foram inicialmente desenvolvidas para diabetes. Não foram para perda de peso, obviamente, né? Mas aí se descobriu que elas tinham esse efeito. E, obviamente, um efeito, né, benéfico, já que a gente vive uma epidemia de obesidade e tantos outros transtornos alimentares aí, né? Então, aí agora a gente tem o Mounjaro, né? O Mounjaro, ele tem ele tem a mesma ação que o Ozempic tem e tem uma ação adicional, né? Então, a perda de peso dele é maior por conta dessa ação extra, vamos dizer assim, tá? E por isso que ele ficou tão conhecido aí no meio das famosas, né? Porque ele tem uma ação muito eficaz e muito rápida, né? Então, a perda de peso ela é realmente significativa. Então, imagina um paciente que é obeso, extremamente obeso, que precisa realmente ter controle e muitas vezes na verdade, o paciente obeso ele perdeu totalmente o controle de fome e saciedade, assim. A gente acha que tem muito a falsa ideia da preguiça, que o cara não quer fazer, não tem foco, não é isso, não é sobre isso, né? Virou um pouco mais até de compulsão. Então assim, vai além porque o metabolismo dessa pessoa mudou, né? O tecido de gordura, ele é um tecido endócrino. A gente acha, gordura não presta pra nada. Não, na verdade, ele tem uma função endócrina. A gente tem uma modulação ali de leptina, de grelina, que são hormônios que controlam nossa fome e saciedade. E o obeso, ele tem uma resistência à leptina, que é justamente o hormônio da saciedade. Então, o cara, ele perdeu totalmente o controle. Então, eu tenho alguns pacientes obesos que eles não têm fome. Eles dizem, mas eu não como. Eu passo o dia inteiro sem comer, eu só... Aí, quando vai comer, ele tem o quê? O famoso episódio de compulsão. Ele não consegue comer 1.200, 1.300 calorias. Ele vai comer 7.000, né, calorias de uma vez só. E por quê? Porque ele acaba escolhendo alimentos de má qualidade com alta densidade calórica. Então, nesse sentido, a medicação ela é extremamente promissora. A gente vê os efeitos, realmente já tem inúmeros relatos científicos a respeito, né, dos benefícios da medicação. E sim, quando é uma boa indicação, é muito interessante o uso da medicação, sim. E às vezes a gente fala, né, usar medicação até como uma forma de incentivo, né? Às vezes a pessoa tá realmente, né, a gente sabe o quanto é complicado você seguir uma alimentação saudável, a gente entende, né? Nós como profissionais de saúde, a gente também tem nossos, né, percalços aí no dia a dia. Então, a gente sabe que muitas vezes ter uma ferramenta como essa é extremamente interessante para você dar esse estímulo, motivar a pessoa para que aí ela comece a adquirir bons hábitos. Porque muitas vezes a pessoa já está há muito tempo tentando, né? Na maioria das vezes, a pessoa que já está nesse ciclo aí de emagrece um pouco, volta, ganha peso, famoso efeito sanfona, então vive a luta na balança, muitas vezes tenta ali, até vai para uma bariátrica, né, se submete a uma cirurgia, e a medicação, ela vai evitar você chegar ali na mesa de cirurgia, né? Então, eu acredito que é um ponto onde o paciente ele tem de apoio e ele precisa ter uma rede ali multidisciplinar de profissionais que vão conduzir muito bem, tem que conduzir muito bem. Não é só tomar a medicação, né? Tem que ter todo um apoio. Tem até o seu risco, né? Tem o seu risco também, tem seus efeitos colaterais. Remédio é remédio, gente. A gente não vai romantizar isso. Então, é tratamento, é para uma doença crônica, que a obesidade é uma doença crônica. Então, precisa ser muito bem estabelecido, muito bem orientado e com muito apoio, né? Eu acho que nós, como profissionais, assim, a clínica tem muito isso bem firmado, bem fundamentado, que é: o que é que você acha, Vitória? A gente está sempre muito bem alinhada, pensando, fala do paciente, entende que muitas vezes é comportamental, ou muitas vezes é um trauma, ou algum problema de mastigar, ou dificuldade mesmo, até de comprar alguma coisa. Então, tem que ter esse alinhamento para o paciente entender ali como que vai, porque ele vai perder a fome.
O paciente começou a tomar medicação, ele vai perder a fome. Como é que eu vou conduzir isso? Né? Vai ter uma queda de vitamina, vai ter uma queda ali de desempenho físico, pode ser que ele fique mais cansado, tem alguns efeitos colaterais que a gente vai comentar, mas ele precisa de apoio. Ele tem que ser cuidado ali. O nutricionista ele se torna fundamental nesse processo, porque o paciente muitas vezes ele não tem ideia do que ele possa comer. E não adianta tomar medicação e continuar comendo o que não deve, porque também vai ter um efeito rebote muito pior. E a taxa de emagrecimento do Ozempic e do Mounjaro, ela muda? O Mounjaro é uma taxa mais potente. Bem, é significativa, assim. Tanto que tem alguns estudos que equiparam com o resultado de bariátrica. A perda de peso do Mounjaro. Chega até 30, né? 35%. Cerca de 30%, Mas isso vai depender também, como a Ju falou, do paciente, ou ele já faz isso independente se o paciente mudar? Não, com certeza. Depende do paciente, né? Como qualquer tratamento. E claro, né? A gente tem ali uma ideia de dose e tudo mais, mas assim, como o paciente vai responder a essas doses, né? Quais são os efeitos colaterais? Como é que a gente vai manejar tudo isso? Porque muitas vezes a gente vai ter que dar um passo para trás, né? É muito sensível, é uma medicação muito sensível e cada paciente vai responder de uma forma, né? Ainda mais se a gente for falar para quem foi desenvolvido mesmo, os diabéticos, por exemplo, aí é um público ainda mais específico, né? Ainda mais especial para a gente manejar essa perda de peso, né? E lidar com episódios de hipoglicemia, por exemplo, né? Entre tantas outras complicações que isso pode vir a acarretar. E o tratamento com o Mounjaro, a gente começa numa dose, mantém a dose, ou ela faz igual o Ozempic que vai aumentando gradual? Geralmente a gente começa com uma dose mínima, né? De, enfim, 2,5 miligramas, aí falando aí, tá? Para as pessoas, né? Em média, e a gente vai aumentando. Geralmente a gente mantém por 4 semanas a mesma dose e aumenta a cada 4 semanas, reavalia, né? E a ideia é que junto com isso a gente faça todo esse manejo de reposição de nutrientes, vitaminas, todas aquelas deficiências que eventualmente o paciente venha a desenvolver ou que ele já tenha antes de começar o tratamento, né? Porque algumas coisas as pessoas já vêm, né? E outras acabam adquirindo, infelizmente, por conta da própria ação da medicação, né? Atuando no intestino, né? Dos locais que ele atua, a gente vai acabar tendo esse problema, vamos pensar assim. Vai mudar toda a questão de absorção, como se fosse uma bariátrica mesmo. Sim. Né? Exatamente. E é muito individual, né? Assim, sempre tem que levar isso em consideração, né, Vitória? Que cada pessoa vai responder de um jeito, né? Imagina que uma pessoa tem que perder 50 quilos, outra tem que perder 10, outra tem que perder 20. E todos estão ali no sobrepeso, uns mais intensos. E o comportamento alimentar dessa pessoa também tem que ser avaliado, né? Será que ele consegue comer? Eu preciso dar tanta salada assim para esse cara que ele já não está com tanta fome? Exatamente. Né? Então, como assim, né? Como assim não vai comer salada? Então, é muito individual. Então, por exemplo, você que é uma paciente que vem na bariátrica, eu reduzo um pouco, porque eu sei que você precisa comer a quantidade de carboidrato, de proteína ali, mas o estômago está menor. Por que eu vou insistir em colocar você para comer salada, que é um negócio mais difícil de ser fazendo digestão, volume. Né? Faz um volume lá, não faz digestão, dificulta, aí daqui a pouco tu não está com fome mais, não quer comer mais nada, de repente, no final da noite, está com muito mais fome. Então, olha como é delicado, né? Isso, assim, é muito individual. O paciente, ele vai realmente perder o apetite. E perder o apetite tem um lado positivo, porque ele vai fazer a restrição calórica, ele vai reduzir a quantidade de calorias ali que ele precisaria no seu dia, vai perder peso, mas com isso também ele pode perder o quê? Massa magra, ele pode diminuir a quantidade de vitaminas e minerais, como a doutora falou. Que o corpo vai tentar puxar de todo lugar. E aí, não só a gordura em si, né? E quem não treina, imagina, tem dois, vão pensar de uma maneira bem simples, bem simplista, tá? O que treina, ele vai perder ali um rendimento absurdo na academia, ele vai começar a ficar fraco. Não posso deixar esse paciente fraco, eu quero que ele continue treinando para ter manutenção de massa magra. E aquele paciente que não treina de jeito nenhum, esse paciente ele vai perder massa magra muito mais rápido, né? Como se ele tivesse um paciente que fica acamado ali, internado na UTI, ele perde massa magra absurdamente. Então imagina que eu fiz uma restrição calórica absurda nessa pessoa e ele não está conseguindo comer e ele não tem orientação para o que ele precisa comer de fato. Então ele vai ter uma deficiência muito grande de massa magra, então precisa suplementar, precisa entrar talvez muitas vezes com uma proteína extra, com uma creatina, até com a glutamina, porque o intestino vai ficar mais sensibilizado. Então é muito importante esse acompanhamento, sabendo que é uma medicação séria. Né? Não é só tomar. Não é só chegar lá, comprar, aplicar e tá tudo bem. Não. Entenda
todo o contexto de saúde que, de fato, isso vem a trazer para a pessoa. É muito sério. Então, as pessoas acham que tudo é festa, né? Tudo os famosos... os famosos estão usando, todo mundo vai usar. Como que é o nome daquela que... A Maiara e Maraísa? Isso. Gente... Qual delas? Eu não sei. Eu não sei. Também sempre Só sei confundo. que É a que ficou Isso. super magrinha do Todo mundo nada. sabe quem é, né? Essa aí. É ela. Isso. Ficou absurdamente magra, gente. Ficou, e Foi. você olha, você vê assim, gente, será que tá saudável aquilo, né? Você começa a questionar. Tudo bem, pra ela tá feliz, tá bem. Só que daí você vê o quão rápido ela perdeu e você fica assim, gente, mas seu corpo antes era tão mais bonito. É assim, aí já vem uma questão do meio social, né? De achar que a magreza é sinônimo de saúde. Entra em outra... exatamente. Ser magra, sem, né? Tá magra, absurdamente magra. É sinônimo de igual o saúde. bebê que tem que ser gordinho. Gordinho. Exato. E aí cria-se uma cultura em torno disso, dessa mulher extremamente magra. E aí a mulher fica tudo se matando, querendo comer só salada. Aí a mulher que tá ali mais ou menos nos 40... A dieta do ovo. Só a dieta do ovo. Aí isso funciona até os 20 e poucos anos, viu, Depois, gente? né? Só avisando. Não se engane. Não se engane, até os 28. Não compre o ovo da famosa. Até os 25, 27, 28 no máximo, funciona. Você rapidão perde ali 4 quilos, te botou um vestido que queria... Passou dos 35, se você inventa de ficar fazendo restrição calórica muito severa, sem acompanhamento, sem orientação, sem comer uma quantidade de carboidrato, porque todo mundo acha que o problema é o carboidrato. E sempre, né? Sempre. Os carbofóbicos. Os carbofóbicos. Aí, mas a doutora tava sem comer nada de carbo à noite. Eu digo, fez o que da vida? Nada, né? E aí começa a perder o quê? Massa magra. Aí a mulher com 35, ela fica parecendo um baiacu de inchada, porque perde músculo, fica retida, flácida, ganhando mais gordura. Então, esse contexto também tem que ser pensado nessa pessoa que vai ali tomar essa medicação, que geralmente é esse público, né? Geralmente é mulher, já tá mais acima do peso, tá ali perto ali do climatério, já chegando ali com a baixa hormonal. Então, até isso a gente tem que avaliar. Exame de sangue tem que estar em dia, tudo tem que ser avaliado, porque senão o rebote ele vai vir e não tem mágica, né, gente? Nunca vai ter. Não tem. A verdade é sempre essa. A gente sempre vai ter que... A verdade é a mudança, né? A mudança, a gente é chata, né? A gente insiste, mas A gente mas precisa. é o que acontece, é isso. É o dia a dia, é o todo dia, né? Todo dia um pouquinho. Ser duradouro, né? Todo dia um pouquinho. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Faz todo dia um pouco. E quais são os efeitos, assim? Porque o pessoal reclamou muito dos efeitos colaterais do Ozempic. O que eu mais ouvi foi náusea. O pessoal ficava nauseado e queria vomitar a roda. Eles falavam, claro que eu tô emagrecendo, né? Não tô comendo, só tô vomitando. São bem parecidos os efeitos, tá? O Mounjaro, ele é um pouco mais, vamos dizer, os efeitos são um pouco mais leves, os efeitos colaterais, mas são basicamente os mesmos em relação a trato gastrointestinal, por exemplo. Então, a gente tá falando aí de náuseas, vômitos, azia, refluxo, às vezes. Um pouco de diarreia pode dar também. Pode ser diarreia, pode ter constipação. Pode ter os dois extremos, porque... Nossa, eu já sou constipada, Ju. Então... Se tiver uma diarreia, eu tô feliz. Então, porque assim, ele atua na mobilidade do trato gastrointestinal, nessa motilidade, né? Então, assim, você pode ter para um lado ou para outro, né? Aí, em relação a, por exemplo, dores no corpo, dor muscular no geral, o pessoal relatava muito isso com o Ozempic. O Mounjaro você tem um pouco menos disso, mas alguns pacientes ainda sentem, porque você também tem uma ação ali muscular da medicação. É aquela coisa, nenhum medicamento é perfeito, né? Ele não é, assim, treinado para atuar só na gordura, né? Obviamente, ele tem uma coisa sistêmica, ele vai pro corpo todo. Então, ele vai ajudar, ele vai ter muita coisa benéfica, mas vão ter seus efeitos colaterais, né? E, assim, por mais que ele seja mais leve, então o paciente tá suscetível a sentir como se fosse o Ozempic. Sim. Imagina que ele é uma medicação que a gente tem uma velocidade natural ali para o nosso trato digestivo andar, né? Levar toda a comida até o final. E ali a gente tem toda a absorção de nutrientes, de caloria. Ele começa a deixar isso muito lento. Exatamente. Tá? Então, essa motilidade, essa velocidade com que a comida, qualquer coisa que o cara comer, vai ficar parado aqui mais tempo do que ele quer. E é isso que dá a saciedade? Exatamente. É isso que ele fica... Fora a atuação nervoso, exatamente. Né? Claro, exatamente. Ele atua no sistema nervoso, isso eu não sabia. Regula o centro de saciedade Isso. nosso, né? Eles falam de parte anorexígena e orexígena, né? Ou seja, o que faz você ter fome e o que faz te dar essa saciedade. Então, são as duas atuações.
é amplo, né? A gente ficaria aqui Que é o que faz uma hora sentido, falando. que é o que faz sentido Mas- pro obeso, né? Que ele perdeu totalmente esse eixo, o centro dele. Então, assim, o foco do Monjaro para sucesso seria os pacientes obesos. Sim, paciente Esses obeso, seriam- ele vai ter um resultado, assim, excelente. É o público-alvo. É o público-alvo, assim, é realmente pessoas que estão lutando há muitos anos contra a balança, que não conseguem perder peso. E é uma realidade, assim, é uma realidade muito presente no consultório, né? De paciente que tenta fazer a dieta, tenta a atividade física, e muitas vezes ela sempre vai cair lá na compulsão. Uhum. É muito mais difícil para essa pessoa. Não é que ela é fraca, né? Eu não estou fraquejando. Já escutei muito esse relato, eu faço e parece que nada vai. E aí eu começo a conversar com essa pessoa e ali eu percebo quantas vezes ela falhou na dieta, né? E fugiu do controle dela, porque realmente a compulsão, o problema que a pessoa tem com a comida é psicológico, né? É de fato um gatilho emocional ali muito. Então, não adianta só montar um cardápio se eu não olhar para esse paciente e dizer, cara, o que te dá o gatilho? Aí eu faço a pessoa fazer um diário alimentar. Então, aí, meu filho, o nutricionista, ele tem que se virar nos 30 para tentar Vamos achar... fazer psicologia também? Eu tô para fazer uma pós-graduação em psico, porque eu escuto muito isso. Então, você tem que dar atenção pro paciente, sabe? Por que essa pessoa tá me dizendo que ela vai todo dia pra academia, ela faz o cardiozinho dela lá que eu disse que era pra fazer, tenta fazer a dieta certinha ali, só que em alguns momentos ela não consegue se controlar. Ela perde totalmente a mão. Então, eu preciso investigar exatamente isso aqui, né? O que é que... Onde tá a falha? O que é o gatilho dela, Sim. né? Então, aí existem ferramentas que a gente usa com esse paciente, ou fazer um diário alimentar, ou ela escrever como ela se sentiu ali após comer ou antes de comer. Então, tudo isso são ferramentas que a gente usa dentro de consultório para que o paciente se observe. E aí, você imagina que é a mesma coisa para a pessoa que vai se medicar. Ou para a mesma coisa para a pessoa que fez uma bariátrica. Quantos pacientes você já conheceu, com certeza vocês conheceram muitos, que fizeram bariátrica e voltaram à obesidade? Muito, acontece muito. Por quê? Porque o comportamento não foi corrigido. Exato. O pensamento, a parte emocional dessa pessoa, ela não caiu a ficha. A mentalidade Aí começa a sabotar. Quantos bariátricos não bebem doce de leite? Porque pra gente é mais fácil engolir líquidos, né? Sim. E aí, como que isso não foi avaliado, né? O profissional ele tem que ter esse olhar de dizer, Sim. putz, tem alguma coisa aqui que não está funcionando, por quê? Então, vai tomar medicação, vai ficar saciado, vai ficar cheio, né? Por todos os mecanismos de ação que a medicação tem. Parou a medicação. E aí? Como vai ser a vida Como partir vai de ser a agora? vida depois? Né? Porque essa não é uma medicação que fica... Isso é uma outra coisa importante da gente falar, né? A gente fala de um período mínimo de 8 semanas, né? 2 meses, vamos pensar mais ou menos, né? Que a gente espera que a pessoa tenha aí uma perda de peso significativa para que depois ela possa, vamos dizer assim, andar com as próprias pernas. Ter a manutenção se ali. manter, exatamente, com um estilo de vida já modificado ou em modificação, né? A ideia não é que ela fique usando essa medicação, por exemplo, né? E as aplicações são semanais, não são diárias. São semanais, né? Uma vez por semana, né? Idealmente no mesmo dia da semana, subcutâneo, né? Então, igual já era o Ozempic, né? Com a caneta, geralmente no abdômen, né? E é a mesma forma de aplicação. Então, veja que o comportamento ele tem que estar muito bem modulado aí durante essas 8 semanas, né? São 2 meses ali que a pessoa... já dá pra criar um hábito, Já dá pra né? criar um hábito. Exatamente. Eu não atendo mais consulta avulsa, faço protocolos de 3 atendimentos, então os primeiros 30 dias, eles são extremamente desafiadores para o paciente. Aí o paciente chega para mim e diz assim, eu acho que eu não consegui muita coisa. E aí eu começo a mostrar para ele, durante o bate-papo, o quanto ele evoluiu. Como era. E como eu disse, vamos fazer um retrato do que você estava fazendo antes, como era seu café da manhã e como é agora. Então, precisa mudar o estilo de vida, né? E outra coisa, não é uma coisa ruim, é ruim. Não, gente, é a tua vida. É o combustível que você precisa, é o básico, né? É um pãozinho com ovo, um arroz com feijão, um negocinho. É o simples, não precisa complicar muito. O que não dá é para você viver em função de fast food, de refrigerante, de sorvete, de fritura. Aí não dá. Mas é que daí entra naquilo que a gente conversou, né? É o vício. É o vício. São comidas
que viciam, elas trabalham realmente no sistema nervoso, né? Sim. Exatamente. É aquela, a Sistema famosa, de recompensa. a famosa explosão de sabor ali, a pessoa quer aquela recompensa imediata. E aí tem que ter um olhar, né? Aí a gente precisa de uma equipe multidisciplinar ali funcionando para que tenha a terapia em dia também, para a pessoa entender que precisa ressignificar algumas coisas. É o meu prazer não pode estar somente no que eu como. Associado. Né? Eu não posso. E aí a gente vê, eu sempre trago uma questão social para a gente pensar aqui. Porque a gente faz isso muito com as crianças. Ah, eu vou te dar alguma coisa aqui, se você comer. fizer isso, aí, se você comer isso aqui, a mãe te dá isso. Cara, Come almoço bonitinho que você ganha sorvete. Sempre olha, tá vendo como a gente tá fazendo troca ruim? Exato. É um almoço, meu filho, é a melhor coisa do seu dia, um alimento altamente nutritivo. Se você comer algo que é ruim, eu vou te dar algo que é positivo, que é bom. Que é o contrário, né? Que é, na cabeça da criança ficou isso. A gente precisa fazer o contrário, ó. Isso é bom. O almoço é importante, o café da manhã é importante. Eu digo isso porque eu tenho 2 crianças e sempre eles vão querer comer um negocinho que não é. Apesar de ter todo dia legumes, salada, arroz, feijão e frango, quer comer um negocinho que não é para ter. Por quê? Porque é o entendimento deles, eles são limitados, são crianças. Então, se você perpetua isso para a idade adulta, o que eu vou ter? Um adulto obeso, cheio de manias, de hábitos ruins, e que ele está perdido, ele não sabe como fazer. Porque ninguém ensinou. Ó, tem muitos anos que está acontecendo na vida dessa pessoa. Então, não é preguiça, não é falta de vontade. Então, o ambiente modifica muito essa pessoa. E é difícil, gente, assim, ninguém quer estar obeso. O obeso, ele não gosta de ser obeso. É difícil, a obesidade traz muitas comorbidades juntas, é limitante, é constrangedor, não senta em certos lugares. Enfim, quem sabe. Quem já foi, sabe. Então, quem tem esse olhar de julgar, de falar que é preguiçoso, não entendeu nada da vida. Porque nunca Nunca foi, passou. né? Nunca Exato. passou a situação. Né? E aí, você imagina que é uma oportunidade que a pessoa tem, né? Putz, eu tenho como controlar minha fome a partir de uma medicação que vai me trazer uma resposta rápida. Isso é tecnologia. A gente tem que agradecer que a medicina está avançando, ela está trazendo coisas novas, inovando de maneira bem feita. A gente tem que reforçar isso, porque senão tudo vira comércio. Tudo vira comércio e saúde a gente não pode estar vendendo assim, né? A gente tem que lembrar sempre que a disso. obesidade, ela dá dinheiro, Ela dá né? dinheiro. As pessoas- Esse o problema. Esse é o ponto, é verdade. Como a fome também gera Dinheiro. dinheiro para os outros. É incrível, são os Sim. extremos que regem, né? É. E aí o paciente vai ter que tomar remédio para pressão, tomar remédio para diabetes, tomar remédio... É uma cascata É uma que não cascata termina que não nunca, termina né? nunca. Aí Só toma aumenta. 3, 4 remédios, daí toma mais um para segurar o efeito dos outros no estômago. Aí aquele não dá certo, você tenta um outro. É sempre assim. É sempre assim. É um comércio, hein? E isso é absurdo. É absurdo perceber isso, né? E às vezes nesse processo de a gente entrar com uma medicação para emagrecer, isso também vai evitar que essa pessoa, se ela já tem alguma comorbidade, que talvez ela até regrida, né? Porque ela vai mudar aí os hábitos, vai evitar a progressão de doenças, né? Ou evitar até que apareçam, né? Então, não é vergonhoso de nenhuma forma você usar uma medicação para emagrecer. Se você realmente precisa, você chegou no limite ali, você fala, preciso, tá aí, vamos usar. Tenho condições, tenho os recursos, posso, né? Porque né? não? É viável, então vamos. Mas vamos fazer da forma certa, da forma correta, com acompanhamento, né? E o legal do Mounjaro também, né, ou do Ozempic, que seja, os pacientes que são assim, aquela obesidade mórbida, que precisa emagrecer para conseguir a bariátrica, Também. nossa, é outro que entra ajudando e acelera esse processo para eles, né? Sim. Então, assim, é uma mudança no estilo de vida também e é uma oportunidade muito grande para a pessoa. Só que aí precisa ver os critérios, porque daí chega a paciente que tem 70 quilos, tá bonitinha, tá saudável. Não, eu quero porque eu quero. Porque eu quero usar PP. Nunca usou PP na vida. Eu quero usar PP. Daí sai comprando a roda, sai usando e depois não vê as consequências, né? Lá na frente. A gente sabe. A gente sabe. Gente. Percebe. É complicado, né? É complicado. A gente às vezes precisa mostrar para a pessoa que não é sobre a medicação em si, né? Senta aqui, vamos conversar. Me dizer o que você come. Como é que tá o café da manhã? Tá treinando, amada? Né? Vamos conversar aqui. Você dorme? Você tá dormindo? Né? Tá bebendo água? Simples, bebendo água o suficiente. Então, assim, perceba que é uma coisa muito simples de ser corrigida.
A pessoa que tem 70 quilos, ela tá muito fácil de chegar perto do peso dela, Sim. né? É muito mais fácil, assim, no sentido de mudança de hábito. Se ela mudou um pouquinho ali o hábito dela, ela vai conseguir. Diferente do cara que tá lá há muito tempo lutando contra a balança, que está há muito tempo no efeito sanfona, né? Então, não dá pra gente ficar comercializando o emagrecimento assim. Eu acho que é um desserviço. Sim. Eu acho, sinceramente, eu acho que minha visão profissional disso é um desserviço para a saúde. Né? Sim, com Porque certeza. não está evitando comorbidade nenhuma, não está evitando diabetes, não está sendo, de fato, algo positivo ali para a vida dessa pessoa, a não ser deixá-la sem fome. Se é para deixar sem fome, amada, come uma saladinha, bebe mais água, né? Dorme Dorme, Bota dorme mais bem, fibrinha aí no meio das e suas um psyllium, coisas. ó, que dá tudo certo. E, gente, contando a novidade, então, pro pessoal de casa, né? Chegou o bendito do Monjário na nossa clínica. Você já pode estar adquirindo, porém, essas duas não vão me deixar passar em branco. Meninas, como que vai funcionar esse nosso protocolo do Monjário na clínica? Então, a gente estruturou esse protocolo, né, visando esse acompanhamento aí em conjunto, né, nosso, para que realmente a gente consiga, a gente vai ficar no pé do paciente, entendeu? Antes dele começar a usar, a gente vai fazer uma avaliação criteriosa. Será que esse paciente ele realmente tem indicação para aquilo? Esse é o primeiro ponto, né? Vai passar por toda a consulta, exames e tudo mais. Então, vamos começar a cuidar, não só do emagrecimento, mas cuidar de tudo que vai envolver aquele processo de emagrecimento, né? E através desse programa aí, a gente vai também associar, por exemplo, injetáveis, né? Vamos ter alguns efeitos colaterais, como a gente disse, então vamos manejar esses efeitos. Por exemplo, perda de massa muscular, né? Vamos evitar essa perda de massa muscular, vamos dar um auxílio para isso, através de injetáveis. Corrigir deficiências, vitaminas, injetáveis também, quando for possível, claro. Né? Isso eu falo assim amplo, né? Porque a maior parte das pessoas vão vir com essas, né, com essas questões, mas vai variar, né? Isso a gente avaliando, né, indivíduo Vai avaliar de paciente para a paciente, a gente né? saber exatamente, mas é basicamente... Inclui o atendimento da doutora Vitória, o protocolo inclui também o meu atendimento, inclui os injetáveis, inclui a própria aplicação em si e o acompanhamento no olho no olho, que é o que a gente acredita que vai fazer muito sentido para o paciente entender todo esse processo de mudança, né? A nossa clínica é a única em Indaiatuba que está com a medicação, se eu não me engano, eu já andei, né? Tô fazendo aí uma pesquisinha. E é a única que realmente está com a medicação e está capacitada, habilitada para fazer de maneira responsável, com maestria, né? Isso que eu ia falar. Com maestria, para que não seja só comércio. Toma aqui, compre, emagreça e vai embora. Aplica, vai embora, drive-thru. Não é vai funcionar porque a gente quer realmente cuidar da saúde desse paciente. A gente que atende pessoas obesas, eu entendo muito a dor dessa pessoa, né? Então, muitas vezes tem paciente que é mais resistente, não quero tomar remédio, mas está lá, firme e forte, perdendo 1 quilo por mês, mas está lá. Tem paciente que vai perder 10 quilos em 2 meses? Tem, mas cada pessoa tem a sua batalha ali e a gente está ali para manejar isso tudo, né? Trazer realmente um suporte para que essa pessoa saia dali feliz, né? Inclusive até a Lu Evângelo está no nosso projeto, né? Isso que eu ia falar. E ela está muito empolgada, né? Muito empolgada. A gente já fez uma primeira consulta, um primeiro retorno, alinhamos algumas coisas para que ela entenda primeiro no mindset, né? Que é o que a gente está falando, né? A mudança do estilo de vida, para que quando realmente os efeitos da medicação começarem a agir, ela vai ter uma mudança de vida muito grande, com certeza. E vamos começar em janeiro, né? Isso. Em janeiro. Nossa, terminou a época de festa, o povo já vai ali não tem mais já desculpa. Entra no eixo. Já vai começar o ano de 2025 assim, entendeu? Chegou a segunda-feira, gente. Chegou. É isso. Não tem jeito. Então, estamos preparados para receber e acolher esse pessoal de uma maneira muito responsável. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Então, vocês já têm todas as informações do Monjário. E como a Ju já deu o spoiler, somos a única clínica aqui em Indaiatuba. Estamos sendo os pioneiros que vamos te entregar de uma forma completa o tratamento do Monjário. Então, se você pretende aí, né, emagrecer, mas de uma forma saudável e fazer isso de um hábito da sua vida,
Venham, essas duas aqui são bravas, mas são muito legais. Elas vão cuidar muito bem de vocês. Vão também nas redes sociais delas, vai estar aparecendo aí embaixo para vocês. Vocês já a conhecem, já sabem, elas já se apresentaram nos outros episódios. Fiquem à vontade para procurar a nossa clínica também, procurar elas no particular, não tem problema nenhum, vocês vão ser muito bem atendidas. Meninas, muito obrigada por terem vindo e por terem explicado tudo aí do Mondiário pra gente. Imagina, A gente obrigada. agradece. Obrigada. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.